Boa noite a todos. Para darmos início, vamos ler uma página do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Lição 64. Caminhas um pouco ao ar livre, tranquilamente, redescobrindo a natureza que te abençoa a vida. Espairece saindo deste turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha, do mar. Refaze conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como se te apresente. A tua presente existência é rica do que necessitas para ser feliz. Vamos fechar nossos olhos. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez nesta casa de amor e de caridade, Senhor, para aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos, Senhor. Queremos te pedir a sua ajuda, a ajuda dos bondosos amigos espirituais, Senhor, para que possa transcorrer tudo bem, Senhor. Pedimos em particular para o irmão que fará o estudo da noite, para que transcorra tudo bem. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. O nosso irmão Mateus Sprovieri, instituição do nosso irmão frequentar o Centro Espírita Pedro de Alcântara, Avenida Ribeiro Dantas, 210, Bangu. Hoje estamos encerrando o 6º mês do Projeto Educativo Doutrinário, PED, Reforma Íntima, Desafio de Urgência, e o tema será Como fazer deste mundo um lugar melhor. Falta 5 minutos, eu vim para cá. Tá bem? Pessoal, boa noite. Agradecendo o convite da casa para estarmos aqui, mais uma sexta-feira para falar de um tema tão legal e que, coincidentemente, eu estive aqui há um mês atrás falando praticamente do mesmo tema, só que esse de hoje eu escolhi primeiro e aí, com o passar do tempo, coincidentemente, entre muitas aspas, a gente está aqui de novo para conversar, assim, um pouquinho mais, e aí a gente vai trazendo outras informações. Já peço desculpas também por conta da minha voz, que ela está bem ruinzinha. De manhã, inclusive, eu achei que eu não fosse conseguir falar, mas a gente está aqui depois de algumas pastilhas, e aí a gente já está conseguindo, pelo menos voltar a voz. E o tema de hoje, como fazer desse mundo um lugar melhor. Ele é muito interessante, porque já é uma preocupação de muitas pessoas de como é que a gente pode transformar este planeta, o lugar que a gente vive, o ambiente que a gente mora, o lugar que a gente convive, todos esses ambientes em lugares melhores. E, consequentemente, a gente vai pensando num conjunto que é o mundo. Então, a gente tem correntes que já pensam em como fazer deste planeta, um lugar mais legal de se viver. Alguns já pensando numa corrente mais material, pensando, por exemplo, nas questões ambientais, outros pensando nas questões morais, ou seja, o que a gente pode estar fazendo para ajudar o próximo, aquele que está precisando, enfim. Existe uma corrente. Mas aí a gente para e pergunta, poxa, você está afirmando que a gente tem essas correntes. Gente, você está afirmando que existem pessoas que estão em busca e de alguma forma agindo para que a gente transforme esse planeta em algo melhor. Mas
aparentemente, o que a gente vê, o que a gente ouve nas redes sociais, em veículos de imprensa, enfim, em meios de comunicação, é que a coisa parece que não está bem do jeito que eu estou falando. Mas a gente sabe que, convivendo com algumas pessoas fora desses holofotes de meios de comunicação, a gente vê essa corrente, a gente vê que tem gente que está atrás em busca de que as coisas mudem para melhor. A gente sabe que o nosso planeta, moralmente falando, ele ainda está num nível evolutivo, assim, um tiquinho lá embaixo, né? Quando a gente estuda na doutrina espírita, como nas obras básicas, a questão da evolução dos planetas, e que os espíritos colocam para a gente que existe a classificação dos planetas por questões morais, começando pelos planetas primitivos, onde as questões materiais, as questões instintivas ainda falam mais alto, as provas e as expiações, onde o mal ainda predomina, a regeneração, que eu particularmente costumo falar que é a hora que a balança começa a equilibrar entre o bem e o mal, e aí vem os mundos felizes, onde a balança já pesou mais para o bem, e os mundos divinos ou celestes, onde todo mundo pensa, né, no bem, todo mundo com o mesmo raciocínio, voltado para o bem. E aí quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, mas e aí, não é legal? Pô, 5 escalas e a Terra está onde? Aí os espíritos, pô, está no segundo, cara, provas e expiações. Ou seja, nós habitantes da Terra ainda temos alguns pensamentos voltados para as questões negativas, mas a gente já sabe, inclusive, que em algum momento isso vai começar a equilibrar. E a espiritualidade amiga também já está avisando que vai chegar um momento que nós vamos sair dessa classificação de provas e expiações e vamos chegar no regeneração. E que isso já está aí em vias de acontecer. Quando que isso vai acontecer? Não existe nem data nem hora. Seria muito bonito, né? Dia 1º de outubro, amanhã, gente, ó, regeneração, já viramos a chave. Seria muito bonito se a gente soubesse, mas quem gira essa chave da evolução planetária são os habitantes do planeta. Então, quando que isso vai acontecer? A partir do momento em que os habitantes do planeta começarem a manter um equilíbrio entre os pensamentos e as ações negativas e pensamentos e ações positivas. Então a gente vai chegar na regeneração aí. Mas, repetindo, a espiritualidade amiga já está avisando. Vai chegar um momento aí, está perto da gente começar a equilibrar essa balança. Mas no momento a gente ainda tem ações, pensamentos que são voltados para o mal. E aí, essas ações e pensamentos que a gente está colocando aqui, elas vão por conta da situação espiritual dos habitantes. Nós somos seres imperfeitos. A gente está numa situação onde a gente tenta acertar, bate com a cabeça, tenta de novo. A gente está num processo de tentativa e erro. E que para os espíritos que auxiliam na evolução do nosso planeta, isso é bom. Vai tentando, vamos tentando. Vai tentando, tenta aí. Se você conseguir, ótimo. E aí, lá no aniversário
aqui da Casa da Mocidade, eu trouxe uma fala de um jovem meu da Mocidade, que foi uma coisa tão simples, mas eu vou trazer aqui de novo, porque ele falou assim: sabe, Mateusão, a gente fica aí se batendo, falando, nós somos ruins, nós somos pessoas muito ruins, mas eu já me vejo do seguinte: tem dia que eu faço coisa ruim, tem dia que eu faço coisa boa. Então eu não vou ficar falando que eu sou ruim o tempo inteiro, porque tem dia que eu consigo fazer algumas coisas boas. Eu falei, tá aí, é isso. Nós somos pessoas, ele falou assim, a gente faz besteira, mas também faz coisa boa. E aí às vezes a gente fica aqui assim, porque a gente é imperfeito, porque só faz besteira, mas eu não, às vezes eu acerto. E aí, isso que foi tão simples, mas ilustrou de uma forma perfeita, mas é isso. Hoje nós somos seres imperfeitos, que tem dia que a gente faz besteira e tem dia que a gente faz coisa boa. Então, vai chegar no momento da nossa evolução espiritual e moral que a gente vai conseguir equilibrar isso. Ou seja, a gente vai estar pensando tanto em besteira quanto em coisa boa na mesma proporção. Tem gente que hoje já consegue pensar em coisa boa numa proporção maior. E tem gente que faz besteira numa proporção maior. Mas existe uma escala. E nós, habitantes da Terra, estamos nessa. Aqui a gente não vai medir a porcentagem de quem faz mais besteira e quem faz mais coisa boa. Mas se a gente tirar a média dos 7 bilhões de habitantes que a gente tem, vai chegar num momento que a gente vai conseguir equilibrar essa balança. E aí o mundo como um todo vai estar pensando tanto no bem quanto no mal. Regeneração não é a 8ª maravilha, não. Que tem gente que quando fala assim, aí a Terra vai passar para regeneração. A gente ainda vai passar alguns perrengues ainda. Vai passar uns perrengues com a regeneração. Só que a compreensão por conta desses perrengues, ela vai ser um pouquinho melhor. A gente vai passar pelos obstáculos enfrentados de uma forma um pouco mais leve, porque o entendimento desses perrengues vão ser um pouquinho mais claros. E daí para frente não existe mais ladeira abaixo, é ladeira acima. Mas hoje a gente está nessa situação, tentativa e erro. Tem dia que eu acertei. Tem dia que, infelizmente, a gente erra. Mas daí quando a gente erra, nós estamos fadados de vez ao erro? Não. A gente tem a oportunidade de consertar. E aí que começa, esse mecanismo, esse movimento, esse fenômeno de começar a pensar em como fazer do nosso mundo um mundo melhor. Então a gente vai tentando. A gente sabe que no mundo em que a gente vive hoje, existe um estímulo muito grande às questões materiais ainda. A gente sabe disso. A gente sempre vai pensando nas questões profissionais, nas questões de vida como de conforto. A gente vai pensando assim, como é que a gente evolui? Eu vou pensar num emprego melhor, num salário melhor, num carro melhor, numa casa melhor, morar num bairro um pouco melhor, e assim vai. Só que, em muitas dessas ocasiões, nós focamos nisso, e somente nisso, e esquece um outro lado, que nós precisamos também mirar, que é a questão moral, que é a questão sentimental, comportamental. E aí a gente mira tanto nas questões materiais, pelo cotidiano.
e vai esquecendo um pouquinho de pensar num outro lado, que também faz parte da natureza humana, como os espíritos amigos da codificação também falam que o ser humano ele tem duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. Mas quando a gente está encarnado, a gente mira na natureza física. Só que dá para a gente, de alguma forma, equilibrar as duas situações e focar nas duas situações. Inclusive, a situação material, ela pode vir a nos ajudar a dar um foco na situação espiritual. Se eu, particularmente, conseguir tudo o que eu queria materialmente falando, por que não dar estímulo a outras pessoas? Perdão, dei um puxão aqui, foi mal. A gente pode dar estímulo para outras pessoas a conquistarem essas questões também. Consequentemente, a gente já está aí abrindo um espaço para a caridade. A gente pode estar dentro do nosso ambiente profissional exercitando muitas coisas, como a paciência, a tolerância. Então, uma outra coisa interessante é se a gente está ali em busca de uma ascensão, de que forma a gente está procurando ascender? Jogando limpo ou jogando sujo? Jogando limpo, a gente está conseguindo conquistar alguns quesitos morais também. E jogando sujo, infelizmente, está mostrando bastante do nosso caráter ainda inferior. Mas a gente sabe que a concorrência ela é muito grande, o estímulo à competitividade aí fora é muito grande, a busca por querer sempre o melhor, materialmente falando, é muito grande. E aí eu falo, mas querer buscar o melhor, materialmente falando, é ruim? Eu digo que não. Muito pelo contrário, é legal a gente querer também. Ora bola, se eu tenho condições de ter coisas legais, coisas boas, de qualidade, por que eu não vou querer? Eu quero comprar uma casa maior. Vamos lá. Se tem condição, por que não comprar? Eu vou sair de Santa Cruz, vou morar lá na Barra da Tijuca, num condomínio lindo, fechado, que o ônibus pega na porta, leva para o meu trabalho. Olha, por que não querer isso? Claro que a gente quer. Seria até muita demagogia nossa falar, não, tenho condição, vou continuar em Santa Cruz pegando o trem, pegando o BRT aqui. Se a gente tem condição, por que não ir? Mas daí, qual é o tamanho do valor que a gente dá e de que forma a gente conquistou isso? É aí que mora o questionamento. Até que ponto eu me apego a esses valores e esqueço todo o resto? E aí de que forma a gente vai querer construir esse mundo melhor? De que forma a gente vai fazer esse mundo melhorar? Se eu só estou focando na questão material. Então, não é ruim a gente focar nisso, mas a gente não pode esquecer também de se melhorar aí. Moralmente falando, sentimentalmente falando, a gente precisa trabalhar isso também. Então, é trabalhar as duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. E trabalhar isso de verdade, tentando manter esse equilíbrio entre as duas partes. Porque essa natureza física, às vezes, ela não é confortável e estimula na gente alguns sentimentos que
E infelizmente vem muito à tona. Ora, bolas, ninguém gosta de passar perrengue. E quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente sente. E às vezes essas dificuldades estimulam sentimentos negativos. Mas a gente sabe que essas dificuldades, quando elas aparecem, elas são para a gente, na verdade, trabalhar um oposto, não os sentimentos negativos, mas tentar trabalhar alguma outra coisa, como a resignação, a paciência, a tolerância. Mas vai falar isso para alguém que está passando por um perrengue ali na hora. Eu posso tomar uma chinelada. Não é? Não é verdade? Não, tenha paciência, amigo, que paciência o quê? Mas quando a cabeça esfria, aí a gente consegue raciocinar, opa, não é verdade, o cara tinha razão. E isso vai fazendo a chave, né, a manivela do nosso planeta girar para que a gente torne o mundo um pouco melhor. A gente está aqui para isso. Então, os amigos espirituais ensinam para a gente que a gente não pode esquecer esse outro lado, o lado espiritual da coisa. O que vai esperar a gente lá do, entre aspas, do lado de lá. Porque tudo que a gente está aqui adquirindo hoje, aí essa aquisição já não é mais material. É a aquisição moral, é a aquisição comportamental, sentimental, que a gente está adquirindo aqui agora, vai gerar uma consequência para a nossa vida espiritual, para a nossa natureza espiritual. Então, os valores que a gente adquire, positivamente falando, vão ser muito úteis para a gente quando nós chegarmos, deixarmos de viver essa natureza material e passarmos a viver a natureza espiritual. Lembrando que, enquanto a gente está encarnado, a gente precisa estar caminhando com as duas, pensando aqui e pensando lá. Quando a gente se livra desse corpo físico e passa a viver somente o lado de lá, que aí, né, começa todo um processo de retorno também. E assim, já coloco enfaticamente um processo de retorno, porque todos nós estamos num nível evolutivo, estamos na Terra, gente. A gente vai voltar em algum momento. Mas quando a gente chega no plano espiritual e percebe o que a gente adquiriu positivamente e que de alguma forma vai ser útil para a gente continuar da nossa existência, só que fora desse corpo, poxa, muito bom. Só que a gente leva também aquilo que a gente teve dificuldade. Só que nós não somos, entre aspas, julgados, entre muitas aspas, pelo que a gente fez só de bom ou só de ruim. Existe aí entra uma coisa que faz parte muito da minha vida profissional, que é a estatística. Não vai chegar, obviamente, ninguém no plano espiritual, você foi 75% bom, 25% ruim, você foi 35% ruim, 65% bom. Não vai, obviamente não tem isso. Mas essa média, ela é levada em consideração. Cara, você conseguiu avançar nisso, mas precisa trabalhar aquilo. E aí nova oportunidade nos é dada para que a gente trabalhe aquilo que ficou, trazendo com a gente o que nós já adquirimos, positivamente falando, que vai nos ajudar na próxima encarnação a nos tornarmos seres
melhores. Então, esse mecanismo é muito legal. Esse fenômeno é muito legal. Então, retornando a um pontinho lá atrás, qual é o valor que a gente dá para as coisas? E qual é o valor que a gente dá para os nossos sentimentos, enfim, as nossas questões morais? E aí, consequentemente, quando a gente pensa nos dois lados, a gente, de alguma forma, vai adquirindo ferramentas para que a gente consiga movimentar o nosso ambiente, o nosso mundo para cima. Cada um fazendo a sua partezinha, de alguma forma vai girar o planeta como um todo para cima. E a doutrina espírita já diz para a gente o seguinte: quem não se adapta, à condição moral daquele planeta, não tem problema não. Como disse Jesus, na casa do meu pai tem muitas moradas, relaxa. Se não for na Terra, vai ser em outro planeta. Se todo o planeta conseguiu passar da condição de provas e expiações para a regeneração, e eu, infelizmente, não consegui, não tem problema. Está vendo aquele planetinha ali? Ele está precisando de gente para retornar e trabalhar bastante em prol da evolução. Então, essa pessoa ela vai ser convidada a reencarnar num outro globo desse universo. E dependendo da sua inteligência, até vai ser muito útil. Como a gente viu aí, nos nossos antepassados e até mesmo no presente, pessoas que se utilizam da sua inteligência para inovar tecnologicamente, para ajudar e auxiliar na vida do próximo, no quesito científico. Então, tem vaga para todo mundo. E aí, o que acontece? Para quem já pensa nessa questão de fazer esse mundo um lugar melhor, quem já tem isso em mente, sabe que para que a Terra como um todo se transforme, a gente precisa começar, primeiramente, com a gente. Então, quem já pensa nisso, de que, cara, eu preciso mudar este mundo, já pensa muito na questão de se transformar de alguma forma, A sequência de estudos, ela diz que é a reforma íntima, desafio de urgência. E aí, como fazer desse mundo um lugar melhor? Justamente começando por ela. Justamente começando pela reforma íntima. Eu não posso querer mudar o mundo sem eu me transformar primeiro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou exercitar alguma coisa boa se eu não tenho isso adquirido? Aí vai ficar igual o cartão de crédito com limites altíssimos, eu ganho R$2.000, mas meu cartão de crédito está 10 de dívida. Não é assim que funciona. A gente precisa primeiro adquirir, a gente precisa primeiro se transformar. A gente precisa primeiro ter esses créditos para aí sim colocar em prática e não ficar criando mais dívida.
Porque a pessoa que não olha para si primeiro e tenta de alguma forma empurrar essa mudança com a barriga, não está fazendo a via mais correta. Então, começando daqui, vendo aonde meu calo aperta, percebendo onde está o meu defeito, percebendo qual é a minha dificuldade, para eu trazer isso para o meu próximo e mostrar para ele, olha, a gente está junto no mesmo barco, a gente precisa fazer essa mudança. A gente precisa, agora que a gente está se olhando, finalmente agora tem um subsídio para olhar para o próximo. Que a gente precisa desse equilíbrio. Eu não posso mudar o mundo à força. Eu não posso tentar mudar o mundo não admitindo que eu também preciso de mudança. Achando que eu sou muito perfeito, que agora sim eu posso passar todo o meu conhecimento para o próximo. Não. Porque aí tem que se colocar no mesmo barco. E quando a gente se coloca no mesmo barco, a gente consegue de alguma forma, todo mundo dar a mãozinha e fazer essa transformação funcionar. Quando a gente diz assim, não, eu sou uma pessoa muito independente, não preciso de ninguém. Engana-se, a gente está enganado quando a gente fala isso. Eu sou uma pessoa super independente. Não, porque a gente precisa um do outro. Se nós fôssemos pessoas independentes, a gente pode falar isso materialmente falando, mas a gente precisa desse convívio em sociedade para que a gente adquira esse material suficiente para que a gente se mude, para que a gente se transforme e, consequentemente, refletir isso para o próximo. Então, como a gente faz desse mundo um lugar melhor? A reforma íntima é o primeiro dos passos. É questão de olhar para o nosso umbiguinho e falar assim, opa, estou precisando de uns ajustes. E esses ajustes não são cirurgias plásticas, não. A reforma íntima, às vezes, pode ser mais doída do que uma cirurgia plástica propriamente dita, porque machuca em algumas vezes, em algumas circunstâncias. Vou mudar aqui o meu nariz, aí fica com aquele tampão no nariz, beleza, passou, dói aquelas semanas ali e ficou com o narizinho novinho. Nossa, que bonito. Mas quando a coisa está fora do corpo físico e quando a gente precisa admitir que a gente tem aquilo, às vezes é mais apertado e dói mais, mas aí não dói no físico. Já dói aqui, só que de uma maneira mais metafórica do que qualquer coisinha que a gente ajeite no nosso corpo. Porque não é fácil. Primeiro, admitir que a gente precisa de mudança. Não é uma coisa muito fácil. Mas não é uma coisa impossível. Dá para fazer. Trabalhando o que a gente precisa trabalhar. Na Comércio de alguns anos atrás, a gente usou um videozinho, nem espírita esse videozinho mas de uma menina que é uma youtuber que dizia que quando ela era mais nova, ela aprendeu a reprimir determinados sentimentos e que quando ela se tornou adulta, ela não sabia lidar. Porque as pessoas chegavam para ela, apontavam e falavam assim, você não pode sentir esse tipo de sensação.
E aí quando chegou na vida adulta, perdão, e agora que eu estou sentindo? E agora que eu não sei lidar? E aí a sugestão que ela dava é que a gente admitisse que nós sentimos determinada coisa e ao invés de ficar reprimindo, é admitir que está sentindo e botar para frente e trabalhar e pensar como é que eu não sinto mais isso. Se eu chego, por exemplo, vou dar um exemplo cotidiano, né? Eu tô doido para trocar de carro. Aí tô lá juntando moeda por moeda, chega meu vizinho com um carro enorme assim, lindo. Aí tu para e olha assim, parabéns, hein? A inveja tá ali já, estampada. Né? Carro maneiro, hein? Como é que você conseguiu? Não, comprei à vista, hein? Com inveja a mais aqui ainda. E aí, a gente fica nessa de, não, que inveja é uma coisa horrorosa. Não, cara, já tá sentindo, tô sentindo inveja. Estou com inveja do meu vizinho. E daí para frente, como é que eu vou trabalhar para não sentir mais inveja do meu vizinho? É um trabalho pessoal. Mas isso é bom a gente admitir, porque senão a gente vai ficar reprimindo, a gente fica doente. Às vezes o corpo reflete, por quê? Porque eu não posso sentir isso e daqui a pouco você está aí cheio de dor de cabeça, cheio de dor no corpo, cheio de ansiedade, porque não admitiu que é um ser que falha. E para a gente que está nessa tentativa de transformar o nosso mundo, de se transformar, admitir que falha é importante. E chegar e falar, falhei, estou sentindo isso. Eu falhei, mas sou um ser que está na tentativa e erro. Falhei hoje, amanhã não vou falhar. E vou procurar não falhar mais. E é assim que a gente consegue fazer desse mundo um mundo melhor. Tentando não errar mais, tentando não sentir mais. Mas se eu tive uma recaída no dia seguinte também, não tem problema. O fato da gente estar ali tentando, suando, dando a camisa para a gente se melhorar, está sendo visto por Deus, pelos nossos amigos espirituais que estão nos acompanhando, está sendo visto. Então que a gente continue tentando, que é essa a situação. E aí quando a gente conseguir finalmente falar assim, caramba, não estou mais sentindo inveja do meu vizinho que comprou aquele carrão. Ponto pra gente. Aí olhar de uma próxima vez e falar, carro bonito, maneiro, legal. Já sei, assim, livre desse sentimento, vencemos. E é isso que Deus, o governador do nosso planeta, Jesus, os amigos espirituais querem da gente, que a gente tente, que a gente vá tentando. E para a gente pegar o gancho, para a gente estar finalizando esse mundo melhor que a gente quer, ele vai começar a ser percebido que no momento em que a gente vê, né, a bondade e a maldade no nosso ambiente, a gente perceber que o bem já está começando a ganhar uma evidência. Que o mal já está perdendo espaço. Consequentemente, a gente vai estar conseguindo perceber que o nosso mundo está melhorando. Se a gente parar para analisar temporal, fazendo uma linha temporal, a gente já percebe que em 2022, se a gente pensar, sei lá, em 1992, 1982, 1972, a gente já teve um progresso. Mesmo a gente falando assim, nossa, esse mundo está perdido.
Mas se a gente parar para analisar que talvez lá em 1972, coisa que hoje nós seres humanos já nos sentimos indignados em ver, e que lá em 1972 isso era comum, não vou nem dizer normal, que comum e normal são coisas diferentes, era comum de ver, e hoje a gente já fica indignado, já estamos progredindo. Um exemplo, preconceito. Em 1972 falava-se menos, hoje fala-se mais. Ponto. Mas em que circunstância? Numa circunstância de que as pessoas já estão querendo combater mais os preconceitos hoje do que há 50 anos atrás. Então, quando a gente faz essa análise, fazendo uma análise de nós mesmos, eu falo isso muito para os meninos, né, para os jovens da mocidade a qual eu coordeno, que eu falo o seguinte: se a gente parar para analisar a gente de alguns anos atrás e hoje a gente já vê mudança. E como, obviamente, eu sou o mais velho ali do grupo, eu falo, o Mateusão de 20 anos atrás não é mais o Mateusão de hoje. E é muito legal nós nos percebemos assim. De pensar assim, como é que eu era 20 anos atrás? Como é que eu era 15 anos atrás? Para quem é mais novo, como é que eu era há 5 anos atrás? Não tem problema, mas essa análise temporal é interessante. E perceber que a gente mudou. Agora, se a gente não perceber mudança e bater aquela vibração um pouquinho negativa, isso também é legal, porque incomoda e vai fazer com que a gente se mexa. De pensar assim, não mudei nada de 2012 para cá. Continua a mesma pessoa, só que... E aí a gente se analisa. Mas é muito legal que a gente já consegue deixar algumas coisas para trás. O Mateusão de 20 anos atrás tinha um pensamento que hoje, se eu paro para analisar, eu falo assim, nossa, eu pensava nisso, pensava assim. Para quem é mais novo, assim, ou que está antenado nas redes sociais, as redes sociais, só fazendo uma explicação muito rápida, às vezes ela traz lembranças de coisas passadas, principalmente o Facebook faz isso. Aí tá aqui as fotos de 2014, 2015. E tem coisas que eu olho para minha rede social e falo, gente, eu postei isso. Pelo amor de Deus. Aí tu olha 10 anos atrás e diz, meu Jesus amado, me abre um buraco aqui que eu vou virar um avestruz, gente. Eu postei um troço desse. E que hoje eu paro, mano, nunca que eu postaria um troço desse hoje. Então isso é legal. Isso é muito legal da gente ver. E aí um mundo melhor, então ele vai começar a ser percebido dessa forma. Quando as leis divinas, as leis morais, elas começarem a ficar mais em evidência, né? O Livro dos Espíritos tem lá o trecho em que ele fala sobre as leis morais. Quando elas começarem a fazer mais efeito na sociedade como um todo, no mundo como um todo, a gente está percebendo essa mudança. Sabe? Quando o bem ele for praticado de forma mais espontânea, porque às vezes a gente faz alguma coisa boa por obrigação. Vou dar um exemplo cotidiano de novo. Estava eu no ônibus há 2 semanas atrás, dormindinho, sentadinho. Subiu o ônibus, estava muito cheio. Subiu uma gravidinha. A gravidinha parou aonde? Bem no meu banco. Aí olha para a gravidinha com aquela cara assim.
Tipo, deixa eu sentar. E eu aqui assim. Eu falei, finjo, continuo dormindo, abro a janela, fico olhando para fora, não deu. Mas fiz assim, tipo, cara, o ônibus está cheio, moça, senta. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu fiz muito por obrigação, assim, fiz muito por dever. Eu até brinquei depois com a minha esposa em casa, falei assim, acho que eu não ganhei ponto por causa disso. Por quê? Porque eu levantei bolado. Eu falei para ela, levantei muito bolado. Vai, moça, senta. E eu fiquei lá o resto da viagem assim. Aí eu pensei, legal, boa ação, boa ação. Mas será que valeu o ponto? Não sabemos. Depois a consciência bate. E o legal é isso, a gente rever e pensar, bom, se amanhã a gravidinha voltar e pegar o mesmo ônibus, cara, já talvez não libere o lugar por obrigação. Moça, senta aqui. E já faz de uma forma mais espontânea. Mas assim, o legal de ver que a consciência pesou depois, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, podia ter dado lugar para a gravidinha. Assim, poxa, senta aqui. Mas é assim que a gente começa. Fez por obrigação num dia, no dia seguinte está fazendo de forma espontânea. E é assim que a gente precisa se olhar. Legal, caramba, já consigo fazer isso espontaneamente. E quando a gente começar a perceber que o bem está começando a ser praticado dessa forma espontânea, a gente está indo para esse caminho do mundo melhor, de um lugar melhor, dessa construção de como é que a gente está fazendo esse mundo melhorar. Um outro ponto, esse é muito legal, inclusive no meu ambiente de trabalho tem um colega que botou essa frase na mesa dele, e toda vez que eu bato o olho na mesa dele, que é o seguinte: fazer aos outros o que queremos que façam para nós. Ou não fazer ao outro aquilo que você não quer que façam contigo. A via é a mesma. Se eu ajo com o meu próximo da forma que eu gostaria de ser tratado, estamos num caminho certo. Ou deixar de fazer algo que eu sei que eu não vou gostar, tipo, não, isso eu não vou tratar a pessoa assim, porque eu não gosto de ser tratado dessa forma, não gosto. A gente está nesse caminho. Então, essa frase, ela é bastante interessante porque ela bate mesmo. Fala, cara, se eu não gosto de ser tratado com ignorância, por que eu vou ser ignorante com o meu próximo? Se eu gosto de ser tratado com carinho, por que não ser carinhoso com o meu próximo? Então é isso. Isso também é algo que movimenta. E aí sim, quando a gente vivenciar isso tudo que a gente colocou aqui agora, uma frase de Jesus que foi usada também no aniversário, mas que eu fiz questão de manter aqui: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quando a gente perceber que a gente está efetivamente numa sociedade, num mundo onde as pessoas se respeitam, que as pessoas se respeitam mesmo, não é se toleram, não, se respeitam. Que as pessoas praticam o bem de uma forma mais espontânea, começando daqui, de nós, partindo de dentro para fora essa mudança, aí sim a gente pode estar falando, poxa, a gente consegue fazer desse planeta um lugar melhor. E a gente pode mudar mais, a gente pode fazer, a gente pode estar fazendo. Hoje a gente já consegue movimentar, amanhã a gente consegue movimentar mais, adquirindo forças, com a ajuda da fé,
com o auxílio da esperança de que as coisas vão mudar, porque também sem esperança a gente também não faz muita coisa. Vou fazer uma coisa legal aqui, mas não esperando que no futuro a gente tenha uma consequência positiva, gente, sem esperança. Então, fé, esperança, ação no bem, a reforma íntima é essencial para que isso tudo mude, para que isso tudo gire, a gente está no caminho certo para conquistar esse estágio evolutivo do nosso planeta. Então, que a gente continue nesse caminho. Acertou hoje? Parabéns para a gente. Mas errei amanhã? Não tem problema, vamos lá. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente tente, que a gente acerte um dia, erre, no outro não tem problema, mas a gente está tentando. E aí a gente vai ver que daqui a 5 ou 10 anos a gente vai perceber uma melhora. Legal, eu pensava assim lá em 2022, em 2030 talvez, nossa, legal, já tem uma outra concepção super positiva, mais positiva ainda. Então, gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Mil desculpas pela minha voz. A minha voz está muito ruim hoje. Mas eu espero que a gente tenha atingido aí o objetivo. Que Papai do Céu nos acompanhe. Um ótimo final de semana para todos, um ótimo descanso. E até a próxima. Agradecendo ao nosso irmão Mateus Giovieri pelo estudo da noite, que ele possa retornar para Bangu em paz junto à sua família, na rua onde eu morei, hoje do César, não é isso? Obrigado, Mateus. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui nesta casa, e queremos te pedir, Senhor, seu amparo, seu auxílio para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essas suas energias de amor, de paz, de saúde, de refazimento, possam chegar em todos os cantinhos do nosso planeta, Senhor. Naquele lar que se encontra em desarmonia, nos hospitais, nos presídios, Senhor. O seu amor possa estar presente, a sua luz de esclarecimento, Senhor. Enfim, em todos os cantinhos do nosso planeta, Senhor, principalmente aonde haja dor, aonde haja sofrimento. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos, uma boa noite. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos,
das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.